Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta, desce a casa do oleiro, lá farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro e vi que ele fazia sobre uma roda um vaso que ele fazia de barro e se quebrou nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso com a forma que parecia bem aos seus olhos o que fez. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não podereis fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós também na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que, glória a Deus, Israel estava passando por momentos difíceis. Glória a Jesus. Que cada vez que o povo israelense se rebelava contra Deus, a Bíblia diz, irmãos, que eles passavam por momentos difíceis. Amém? Eles caíam em contradições, né? Vinha tanta coisa sobre eles, misérias, né? Eles como povo eram um povo abençoado por Deus, mas sempre eles entravam em misérias, porque eles distanciavam do Criador. Glória a Deus. E Deus, quando tirou eles da terra do Egito, a Bíblia nos fala que Deus fez uma promessa para eles, mas essa promessa eles tinham que cumprir algo. Glória a Deus. Não é simplesmente eles serem abençoados, mas eles tinham, glória a Deus, que viver uma vida da maneira que Deus escolher. Amém? Eles queriam a bênção, sim, Deus tem a bênção. Deus prometeu para eles prosperidade. Ele disse: olha, aquilo que abençoar vocês, eu abençoarei, ou aquilo que amaldiçoar vocês, eu amaldiçoarei. Essa era a promessa para o povo de Israel. Mas quantas vezes Israel se distanciava da presença de Deus, e um dos seus pecados, que mais distanciava eles da presença de Deus, eram as imagens de escultura, era a cultuação ao outro Deus. Amém? E agora o povo, irmão, buscava Jeremias por uma resposta de Deus. O que estava acontecendo, né? Quando eles se sentiam apuros em suas vidas, a conexão deles eram profetas. E naquela época, o profeta de Israel era Jeremias. Aleluia! Deus falava com Israel através de Jeremias. Então o povo buscava Jeremias. O povo ainda não conseguia falar diretamente com Deus, mas eles iam atrás do nome de Deus. E ali, glória a Deus, Deus falava. E veja bem que agora aqui, Jeremias começou a buscar a Deus, pediu uma resposta de Deus. O que estava acontecendo? Amém? Então disse Jeremias: desce a casa do oleiro, lá eu farei ouvir a palavra, glória a Deus, e o que você vai dizer para o povo de Israel. Amém? E a Bíblia diz aqui, irmão, que Jeremias então desce a casa do oleiro. A palavra do Senhor disse: vem Jeremias, dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, lá farei ouvir a minha palavra. E Jeremias desceu a casa do oleiro, né? Quer dizer, na olaria, onde o homem fazia vasos, glória a Deus. Naquela época Israel, né? Não somente Israel, mas todas as nações usavam vasos. Não é como hoje, tem tantas coisas, né, de plástico, né? Não, tudo que eles iam guardar em água era um vaso de vasos. Amém? Então tinha as olarias que se fazia esse tipo de vasos, né, para essas pessoas. E a Bíblia nos mostra que Jeremias desceu na casa daquele oleiro, e lá o oleiro estava fazendo um vaso nas suas mãos. Amém? E Deus falou para Jeremias: olha bem, esse vaso na mão do oleiro. E Jeremias ficou observando, e o oleiro começou a fazer aquele barro, né, sobre aquelas rodas. E de repente, irmãos, aquele vaso não agradou o oleiro. Então o oleiro quebrou aquele vaso e fez outros vasos que agradou os seus olhos. Amém? E Deus falou para Jeremias: está vendo aí? Você viu aí? Como o barro na mão do oleiro, sou vós, casa de Israel, nas minhas mãos. Amém? Nós sabemos, irmãos, que quando o homem, quando a mulher entrega a sua vida para Deus, que começa a viver na presença do Senhor, irmãos, você pode ter certeza que você está nas mãos de Deus. Amém?
que Deus, Ele pode fazer na tua vida o que Ele quer, porque Ele é o dono da tua vida. Glória a Deus. Então, quando Deus falou com Jeremias, dizendo assim: como vaso nas mãos do oleiro, assim a casa de Israel eu posso quebrar e construir novamente o mesmo vaso, o mesmo barro eu posso transformar novamente. Glória a Deus. Olha o que ele disse mais aqui na palavra do Senhor, dizendo assim: porventura não poderei fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Eis como barro na mão do oleiro, assim sou vós nas minhas mãos, casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tais nação de qual eu falei se converter a sua maldade, arrependerem do mal que pensava fazer sobre eles. Amém? Deus estava dizendo para Jeremias: fala para Israel, explica para eles, amém? O que eles precisam é se converter, o que eles precisam é mudar de vida, o que eles precisam é buscar, glória a Deus, novamente a minha presença, que eu estou pronto para abençoar eles. Amém? O que Deus falou para Jeremias, dizendo assim: se eu disser para uma nação, e por causa dos seus erros, dos seus pecados, se eu lançar uma maldição contra eles, o mal vir contra eles, se a tal nação se converter, se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, glória a Deus, e se converter, eu não farei o mal contra eles. Amém? Aí ele continua dizendo mais aqui: e no momento que eu falar de uma nação, um reino, para edificar, para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dê ouvido a minha voz, então arrependerei do bem que tinha falado que farias. Amém? Glória a Deus. Ele falando para Jeremias: se eu dizer para uma nação, glória a Deus, que se eles, glória a Jesus, que eu ia fazer um mal sobre eles, porque eles estão contra a minha presença, não me obedecem, mas se eles se converterem, eu arrependo do mal e abençoo eles. Mas também, Jeremias, se eu falar para uma nação que eu vou trazer bênção, que eu vou prosperar eles, amém? Se eles se desviarem dos seus caminhos, fazer mal aos meus olhos, eu arrependerei do bem que eu faria sobre eles. Glória a Deus. Então veja bem, irmão, que muitas vezes é o que acontece sobre nossas vidas. Amém? Deus não observa a nossa vida da maneira que vivemos. Esta palavra não ficou somente para o povo de Israel naquela época, mas para nós também no de hoje. É a mesma coisa. Amém? Deus está nos observando no momento que entregamos a nossa vida para Ele, no momento que entregamos a nossa vida para obedecer a Sua palavra. Nós pertencemos ao seu povo. Ele tem bênçãos para nós, Ele tem vitórias, as portas se abrem. Amém? A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino do céu, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Então Deus está contemplando, Deus está olhando, glória a Deus, para nós, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Amém? E Ele disse: eu vou abençoar. E Ele abençoa. Mas se nós se desviar da presença do Senhor, se afastar dos caminhos do Senhor, irmãos, então, irmão, que Ele faria, que Ele diz que ia fazer, que Ele não faz sobre nossas vidas. Por que muitas pessoas estão morrendo debaixo de promessas? Amém? Pessoas que tinham promessas grandes sobre a tua vida, e muitas pessoas dizem: mas não pode, fulano veio a óbito, ele tinha promessa de Deus, ele tinha promessa, o que aconteceu? Né? Glória a Deus, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Deus, Ele faz promessas sobre nossas vidas, mas se nós se distanciar da Sua presença, se nós fazer mal aos Seus olhos, Ele se arrepende daquilo que Ele dizia que ia fazer bem para nós. Amém? Porque Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe da nossa vida, e nós sabemos que hoje Ele tem pessoas dessa maneira, passando por momentos difíceis, e mas o que eu fiz? O que está acontecendo na minha vida? Irmãos, você é como vasos nas mãos do oleiro, glória a Jesus, nas mãos de Deus. Deus pode construir a tua vida novamente, fazer um vaso de honra, um vaso, glória a Jesus, que possa colocar algo importante na tua vida, e você terá a tua vitória na tua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos barros. Amém? Deus fez nós com as suas próprias mãos.
Por isso que ele disse: como barro na mão do oleiro são vós nas minhas mãos. Nós somos barros. Deus fez o homem de barro porque ele possa quebrar e construir novamente quantas vezes ele quiser. Amém? Glória a Deus. Mas para isso, irmão, nós temos que fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Israel foi uma nação escolhida por Deus. Amém? Escolhida por Deus. E Deus abençoava Israel. No momento que Israel estava na presença de Deus, Deus estava com eles. Mas quando se afastava, Deus também se afastava deles. Aleluia! E continua até no dia de hoje. Quando nós chegamos na presença de Deus, cada dia que passa, Deus está mais perto de nós. Mas se nós começamos a distanciar da presença do Senhor com as nossas mal obras, Deus também distancia. Ele tira a sua proteção das nossas vidas. Amém? Aí começamos a perecer. Começa a dar tudo errado para nós. Mas eu digo para você, irmãos, o Senhor está dizendo aqui que se nós se converter de coração, se nós abrir o nosso coração, se nós não se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, amém? O Senhor está pronto para abençoar, para prosperar, para fazer algo importante sobre a nossa vida. O mal que poderia vir sobre a nossa vida, o Senhor pode repreender este mal através de nós, se voltar para Ele, se convertendo o nosso coração na presença de Deus. Amém? Porque muitas pessoas, eles só querem a bênção de Deus. Amém? Quando Deus tirou o povo do Egito, o que aconteceu? Quando eles passaram um momento difícil, dobraram o joelho e falaram com Deus. E Deus ouviu a sua oração. Então Deus agora escolheu Moisés e disse: vai lá tirar o meu povo, porque eu vi o seu clamor. Aí Moisés foi lá, glória a Deus, né? Primeiro, Deus fez muitos sinais na terra do Egito, né? Trazendo as 10 pragas. Glória a Jesus, né? Que eu digo para você, irmãos, que seria uma conversão para aquele povo, né? E porque tudo que Moisés profetizou, Moisés falou, se cumpriu. Moisés ia lá e dizia: olha, vai vir a praga do crioulo, e a praga chegava, né? Glória a Deus, a praga das rãs, a praga, não, glória a Jesus, dos gafanhotos, a praga das pedras sarar, né? A morte dos primogênitos, né? A água do Nilo transformando em sangue. Todas eles contemplavam todos esses sinais, glória a Deus, e eles saíram contentes. Quando recebeu a libertação do Egito, eles saíram contentes, sabe? Viram sinais grandes. Quando o mar vermelho se abriu, eu disse que se alegraram muitos, né? Você imagina, o mar se abrir e eles passaram no meio por terras secas, glória a Deus. Mas quando chegou dentro do deserto, eles estavam caminhando, né? Livre agora da escravidão. Eles agora, glória a Jesus, né? Estavam ali, não mais escravos do povo do Egito, agora livres. E eles disseram: aguarda a mão. Amém? Só que começou a vir regra para eles, né? Deus disse: olha, eu tirei vocês de lá, mas vocês vão ter que agora obedecer aquilo que eu mando, que eu mandar vocês fazer. Amém? Eu tirei vocês de lá, vocês faziam o que vocês queriam na terra do Egito, eram escravos, mas agora tem regras. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus começou a usar Moisés para trazer leis para dentro da terra do Egito, coisa que eles podiam fazer, não podiam fazer mais. Amém? Coisa que eles podiam tocar, não podiam tocar mais, que eles comiam, não podiam comer mais. Começou, irmão, muitas coisas começaram a tirar da vida deles. E eles agora começaram a querer voltar para os egípcios. Começaram a pensar: não, no Egito é melhor. Nós éramos escravos, mas no Egito era melhor. Amém? Porque eles começaram agora a se sentir presos ali. Amém? Porque eles começaram, irmãos, agora a ser diferentes. Muitas coisas que eles faziam, que eles gostavam, Deus proibiu. Disse: não, agora vocês estão no meu comando. Tem que ser diferentes. E isso não mudou, irmãos. Continua a mesma coisa. Amém? No momento que você decide aceitar Jesus como Salvador da sua alma, você passa a ser filho de Deus, e você agora entra no comando de Deus. Não é mais da maneira que você vivia, não. Amém? Você tem regra agora para viver, e é dado por Deus. Amém? Por que o povo de Israel sempre sofria? Por que estava passando um momento difícil aqui, quando Deus usou Jeremias para que descesse a casa dos oleiros? Porque Israel não queria obedecer os mandamentos do Senhor, não queria obedecer os mandamentos de Deus, e Deus começava, irmãos, a se afastar dele,
bastava o mal chegar. E quando o mal chegava, então eles invocavam a Deus, buscavam a Deus, e Deus, com as suas misericórdias, Deus falava com eles. Amém? Então não se engane, glória a Jesus, que você, glória a Deus, é livre para fazer o que você quer. Não, você tem um dom, e esse dom é Deus. Deus, Ele quer regra na tua vida. Amém? Você vai comer o que Ele mandar você comer. Você tem que fazer o que Ele mandar você fazer, se você quer estar um dia com Ele no reino dos céus. Temos pessoas que ele acha, porque ele aceitou Jesus, ele é livre para fazer o que ele quer. Não, eu sou livre. Amém? Glória a Jesus, não é livre não, irmãos. No momento que o homem ou que a mulher entrega a sua vida para Cristo, não é mais livre. O próprio Jesus um dia disse para os seus apóstolos, quando vocês eram crianças, fazia as coisas de crianças, mas agora não. Amém? O que ele quer dizer assim, quando vocês estavam aí no mundo, vocês faziam o que vocês queriam, mas agora não. Agora você tem que viver de acordo com o que eu ordeno na vida de vocês. Amém? Porque pessoas acham que para servir Deus é liberdade. Não, eu tenho liberdade, agora sou livre. Está enganados. Nós estamos debaixo das ordens de Deus, e Deus não aceita ser contrariados. Amém? Não. O dia que Lúcifer descontrariou Deus no reino dos céus, Deus expulsou ele dos céus, tirando o seu direito de um anjo de luz. Amém? Preservando cadeia de escuridão. Deus não aceita ser contrariados. Amém? Deus não volta atrás com as suas palavras quando ele decreta aquelas palavras. Glória a Jesus. Não, irmão, Deus não olha, glória a Deus, pelas pessoas, glória a Jesus, e por dó das pessoas. Deus diz: não, eu vou deixar, glória a Jesus, né? Eu vou abençoar ele. Não, isso não vai acontecer. Deus olha para nós e quer que nós respeitamos ele como Deus. Respeita ele, glória a Jesus, e obedeça as suas palavras. Se nós fazermos a sua vontade, nós temos tudo com ele. Amém? Por isso disse: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa pedir mais nada, é somente você buscar Deus, é somente você invocar Deus, é somente você fazer a vontade de Deus. Não precisa buscar prosperidade, não precisa buscar cura, não. O Senhor sabe tudo o que você precisa. É somente você abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, quero fazer a sua vontade. Amém? Então o Senhor diz para Jeremias bem claro: o que está acontecendo com Israel é isto. Glória a Deus. Eles se distanciaram da minha presença, eles se afastaram. Eu tenho uma promessa sobre eles, que eu prosperarei a vida deles, mas eles estão se afastando. Se eles estão se afastando da promessa que eu prometi, eu não posso cumprir na vida deles. Mas se eles se converterem, se eles se voltar para mim, então eu arrependo, glória a Jesus, e abençoo eles. Amém? E Deus tem essa promessa, irmãos, até hoje na vida de Israel. Amém? Israel é uma nação que Deus tem uma promessa muito grande com eles, através de Abraão. Não só Israel, mas você também, que é descendência de Abraão. Amém? Nós somos descendência de Abraão. Glória a Deus. Tem uma promessa de Deus: aquele que te abençoa, Deus disse: eu abençoarei eles. Aquele que te amaldiçoa, eu amaldiçoarei eles. Amém? Então você não se preocupe quando alguém vem contra você fazer mal. Não se preocupe. Amém? Porque a resposta a pessoa vai ter. Glória a Deus. Quando Deus, através de Jesus, falou com Saulo no caminho de Damasco, quando Saulo ia buscar, glória a Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo, que estava perseguindo a igreja, o que Jesus falou para Saulo? Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: Senhor, quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Por que tu está me perseguindo? Aí se você olha para a Bíblia, quem que Saulo estava perseguindo? A igreja. Estava perseguindo os irmãos. Amém? Saulo ia atrás de Jesus, Saulo ia atrás dos irmãos. Mas aquele que persegue, aquele que pertence a Jesus, é como ele está perseguindo a Jesus. Quando a pessoa faz mal para você, é como que aquela pessoa está fazendo mal para Jesus. Amém? Quando a pessoa levanta contra você, aquela pessoa está levantando contra Deus.
seguia os irmãos, aquele que invocava o nome de Jesus. Amém? Então nós somos, irmãos, uma joia rara nas mãos do Senhor. Glória a Deus, você é um vaso nas mãos do Senhor, e o Senhor se agrada de você, Ele se agrada de nós, quando nós fazemos a sua vontade e obedecemos as suas palavras. Só que tem um porém, irmãos, muitas pessoas, amém, só quer fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? A pessoa quer servir a Deus, mas ele quer servir agradando a Ele. Amém? Ele não quer agradar a Deus, quer agradar a Ele. Agora Deus, ele fica procurando para agradar o seu corpo, para agradar as suas vidas. Ele não quer repreensão, não. Uma palavra de repreensão para ele, ele não aceita. Por quê? Porque ele quer agradar a Ele. E nós não devemos agradar a nós devemos agradar a Deus. Nós devemos agradar a Jesus, que é o nosso Salvador. Porque o nosso desejo é sempre mal. Amém? A nossa vontade não é sempre a carne. E a carne só pende para o lado do mal. Se nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, não tem como Deus se agradar de nós. Israel, todas as vezes que fazia a sua vontade, se distancia da presença de Deus. E quando Israel fazia a vontade de Deus, eles tinham que crucificar as suas carnes. Amém? Muitas coisas eles tinham que rejeitar. É o que acontece até no dia de hoje. Se você quer servir a Deus, tem que ter renúncia nas suas vidas. Se você quer servir a Deus, você tem que negar a si mesmo todos os dias. Você tem que levantar de manhã e negar a si mesmo. Aquilo que sua carne deseja, você tem que negar. Disse: não, eu pertenço a Deus. E eu, se eu pertenço a Deus, isto eu não posso fazer, porque eu estou debaixo das ordens de Deus. Amém? Aleluia! E nós sabemos que o povo de Israel, quando fazia os seus agrados, ele se distanciava da presença de Deus. E Deus, glória a Jesus, quer que nós fazemos o agrado de Deus. Você quer vitória? Então faça a vontade de Deus. Amém? Não faça a tua vontade, porque a tua vontade é má. A nossa vontade muitas vezes é má. Glória a Deus. Mas se nós fazermos a vontade de Deus, nós estamos preparando para morar no céu com Jesus. E Jesus está voltando. E muitas pessoas vão perder tanto tempo de vida na igreja. Muitas pessoas vão perder tanto tempo de vida, muitas vezes de consagração, de oração. Amém? De tempos na casa de Deus. Vão perder. Porque muitas vezes quer fazer somente a sua vontade, somente os seus desejos, e esquece da vontade de Deus, que Deus é o nosso Salvador. Amém? E eu quero dizer para os irmãos nessa noite: Deus tem uma promessa para nós. É como Ele diz aqui. Se Ele diz que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar, mas nós temos que permanecer firmes na sua presença. Para permanecer firmes, buscando agradar a Deus. Porque não adianta, irmãos. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está às portas. Tudo que você fazer nessa terra vai ficar aí. Riqueza, herança, casa, né? Roupa boa, tudo. Você pode ter o que você for. Glória a Deus. Quando você descer a sepultura, você não vai levar mais nada. Glória a Jesus. Senão uma roupa só, e se alguém colocar em você. Glória a Deus. Não vai levar nada. Mas você pode levar algo importante dentro de você. Glória a Jesus. É fazer a vontade de Deus. Porque se você fazer a vontade de Deus, quando você passar esta vida para outra, Deus vai entregar tudo que você merece. Amém? Aqui você chorava, aqui você passava momentos difíceis, e ali você vai receber alegria. Glória a Deus para sempre. Amém? Vejamos aquela passagem, né, do Lázaro e os ricos. Lázaro, quando morreu, mendigo, sofria, mendigava. Glória a Deus. Quando morre, cai em ambulâncias. Quando morre, está lá com todo sorridente no seio de Abraão, junto com o pai Abraão. O rico tinha tudo, o rico não tinha comido bom melhor, fazia o que a sua mente, glória a Jesus, desejava. Amém? E agora morre e vai cair em tormentos. E ele contempla lá onde ele estava, né? Não o corpo, mas a alma dele. Ele contempla a alma de Lázaro num lugar, num paraíso. E ele começa a dizer: Pai Abraão. Por que ele chamava pai de Abraão? Porque aquele rico também servia a Deus. Amém? Aquele rico também era um judeu. Aquele rico também era um hebreu. Amém?
dois serviam a Deus. Só que o mendigo, tudo que ele passava, ele sabia que a vitória dele estava no momento que ele saísse desta vida. Amém? Talvez ele passou por um momento difícil da sua vida, perdeu tudo. No final da sua vida, né, cai nessa situação de ter que mendigar, ainda leprosos. Glória a Deus, porque ninguém está escape disto. Mas ele permaneceu firme com a sua fé, não abandonando Deus. E quando ele morreu, a sua alma foi levada pelos anjos. E o rico? O rico tinha de tudo, também servia a Deus, né? Mas servia a Deus da maneira dele, fazendo a vontade dele. Glória a Deus. E ali agora ele entra em tormentos. Então essa, irmãos, é a vantagem do homem e da mulher que serve a Deus com sinceridade. Você pode passar momentos difíceis nessa vida, mas você vai ter uma vida eterna. Glória a Deus. Aonde não há mais dor, não tem mais enfermidades. Glória a Jesus. E aonde não tem mais problemas. Amém? Por quê, irmãos? Porque lá Jesus, né, é a saúde da nação. Jesus é a luz, Jesus é a vida, Jesus, irmãos, é a nossa salvação. Glória a Deus. E como Jeremias desceu a casa do oleiro, e ele disse: você viu aí como o oleiro fez esse vaso, como esse vaso da mão do oleiro são vós das minhas mãos. Amém? E eu tenho certeza que você também está nas mãos de Deus. Deus conhece a tua vida, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe. Glória a Deus. Mas continua lutando, continua buscando. Deus tem promessas grandes para você e vitórias grandes para você também. Mas, irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por lutas, vamos, porque nós vivemos num mundo que está no pecado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem de pé. Vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus. Vamos pedir para que o Senhor venha abençoar mais a nossa vida. Oramos. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, eu estou aqui na tua presença em nome do Senhor, orando, falando contigo, Pai, clamando por tua misericórdia, buscando o teu poder, buscando a tua glória, buscando a tua verdade, Senhor. Eu acredito em nome de Jesus, ó Pai. Derrama sobre a nossa vida o teu poder, a presença gloriosa do teu Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite, abençoando a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor. Garanta a tua obra, Senhor, garanta a tua vitória, Jesus, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite, porque o Senhor tem bênçãos grandes, tem vitórias grandes, ó Pai, cura de vidas e libertações para os meus irmãos. Meu Deus, abençoa nesta hora, eu entrego nas tuas mãos todos meus irmãos que estão longe, que estão perto, que estão nos ouvindo, meu Deus. Vai de encontro agora, curando esta pessoa desta enfermidade, ó meu Deus, que está na vida dessa pessoa agora, Senhor. Esta mulher, meu Deus querido, que tem essa enfermidade na garganta, Senhor, arranque agora, Senhor, ó meu Deus, essa tiroide, Senhor, que está na vida dessa pessoa, meu Deus, ó meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vai libertando agora, Senhor, tirando essa enfermidade do coração, essa enfermidade nos pulmão, nos fígados, no rim, Senhor, arranque agora, Senhor, em nome do Senhor, meu Pai. Liberta esta mulher, liberta este homem, liberta esta pessoa, todo tipo de enfermidade aonde estiver, arranque agora, em nome de Jesus, ó Pai. Vai de encontro e abençoa todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode bater palma, glorificar.